Olá, meus queridos amigos e irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui iniciando mais uma série de estudos no canal do projeto Upomone. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Na descrição desse vídeo você encontrará o nosso endereço de e-mail, caso queira entrar em contato conosco, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, da sala Zoom, será um prazer. Bem, a série que iniciamos hoje é desse livro aqui, baseia-se nesse livro, Quando Deus Fala, livro organizado pelo Dr. Alberto Ronald Tim e pelo Duain, se é essa a pronúncia, Esmond. Esse é um livro da Casa Publicadora Brasileira e o objetivo é justamente fortalecer, por assim dizer, né, consolidar a nossa convicção no dom profético. Aqui, uma sinopse do livro, tá certo? Quando Deus fala, o dom de profecia na Bíblia e na história provê uma abordagem exaustiva ao tema. Seus 20 capítulos são divididos em estudos bíblicos e históricos. Na seção dos estudos bíblicos, trata de temas como a natureza do dom de profecia no Antigo e no Novo Testamento, a relação com a literatura do Antigo Oriente Médio e o significado da expressão espírito de profecia. Na seção histórica, aborda o assunto do dom profético desde os primeiros escritores cristãos pós-apostólicos, passando pela Idade Média, pela Reforma Protestante, pelos avivamentos norte-americanos. Culmina com o ministério de Ellen G. White, o qual é analisado por diferentes perspectivas. A perspectiva histórica, a perspectiva missiológica de sua relação com as escrituras, do uso de fontes pela autora, da conexão com as novas gerações, entre outras. Em resumo, a obra possibilita um estudo abrangente e indispensável sobre o dom de profecia. Certo? Então, mais uma vez, aqui a capa do livro, recomendamos a todos a leitura do mesmo. E hoje, então, iniciaremos o primeiro estudo. Aqui nós temos voz profética no Antigo Testamento, os profetas da Bíblia hebraica, do cânon judaico, certo? O que nós temos a aprender com esses homens e mulheres de Deus. Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Certo? Bem, depois que o homem caiu em pecado, ele perdeu então a conexão direta com Deus. Esse contato face a face, essa comunicação direta foi interrompida pelo pecado. Na Bíblia nós vemos que o pecado causa separação entre nós e Deus. Então, temos ali o proto-evangelho, né, no livro de Gênesis, e a partir de então, Deus se comunica principalmente por meio dos seus profetas. Existem outras formas, né, com as quais Deus se comunica conosco, dentre elas a natureza, enfim. Mas a comunicação privilegiada de Deus é a partir dos seus profetas. Deus então manda mensagens, é, ele que é a única fonte de profecia, e os profetas então têm sonhos, visões ou diálogos, né, com Deus. Isso a gente encontra em Gênesis 15, 12, 13, né? Temos, por exemplo, o sonho de Jacó, né? Dos anjos subindo e descendo uma escada em direção ao céu. Daniel 2, verso 19, Abacuque, Hebreus, enfim. Então, essas são as formas, com as quais Deus se comunica com, o homem. Os profetas desempenharam um papel dominante na história do Antigo Testamento. A porção da Bíblia hebraica, né? Lembrando que a Bíblia hebraica é formada ali pelo Pentateuco, né? Também conhecido como Torá,
Os escritos, e aí nós temos livros históricos, livros sapienciais, ou seja, livros de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes, Salmos também se encaixam aí. E temos os profetas, profetas maiores, os profetas menores, enfim, os livros proféticos. Os livros proféticos têm um espaço na Bíblia hebraica equivalente ao Novo Testamento. Então, daí podemos ter uma noção do tamanho, né, da importância dos livros proféticos na palavra de Deus. Os profetas de Israel anunciavam com autoridade provinda de Deus, que os inspirava, né? Eram homens inspirados por Deus, que usavam a linguagem que lhes era acessível, né? Escreviam ali na língua do povo, enfim, mais mensagens divinas, mensagens profundas, vindas de Deus, certo? Como que nós podemos categorizar os profetas, né? Como que podemos classificar, dividir os profetas bíblicos? Podemos dividir de várias formas. Uma das formas, primeiro, os profetas honorários, né? Por assim dizer, como Noé, que pregou ali sobre o dilúvio, né? Durante 120 anos, chamando o povo ao arrependimento. Ele é chamado na Bíblia de pregador da justiça, né? Enfim. Abraão, que recebe um chamado para sair da sua parentela e ir para a terra que Deus lhe mostraria, né? Isaac, Jacó, Moisés, né? Um grande profeta, um grande homem de Deus, um homem que tinha assim, um contato muito íntimo, muito próximo com Deus. Samuel e Davi, esses são chamados de profetas honorários. Profetas que não foram escritores. Enoque, que foi o primeiro a anunciar a vinda de Cristo. Isso nós encontramos lá no livro de Judas, no Novo Testamento. Abraão também não escreveu livro algum. Elias foi um poderoso homem de Deus, também não escreveu livro algum. E Eliseu. Temos aqui uma pintura retratando Eliseu, ressuscitando lá o filho da Sunamita, certo? Não foram escritores, não deixaram escritos esses profetas aí. Bem, temos os profetas clássicos, a começar por Joel, no século 9 antes de Cristo, Jonas, Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, no século 8 antes de Cristo. Nesse período aqui, já havia divisão, né? Reino de Judá, Reino de Israel. E a maioria desses profetas se levantaram lá no Reino do Norte, o Reino de Israel, que estava numa profunda apostasia, numa profunda idolatria. Então, esses homens foram chamados ali para pregar a mensagem de Deus. Aqui nós temos uma representação do profeta Amós, né? Um boiadeiro, colhedor de sicômoros, que escreveu um livro fascinante ali, chamando o povo ao arrependimento. Temos Naum, Abacuque e Sofonias, são considerados profetas pré-exílicos ou do século 7 a.C., um pouco antes ali da queda de Judá. Jeremias, Obadias, Ezequiel e Daniel, que foram profetas do exílio, homens que pregaram ali no momento em que o povo já estava no exílio babilônico. Ageu, Zacarias e Malaquias escrevem após o exílio, né? Após a libertação do povo judeu, já no domínio persa, né? Os persas então permitiram que os judeus voltassem à sua terra e reconstruíssem Jerusalém. Ageu fez ali um forte chamado então para que o povo reconstruísse o templo, o segundo templo, no caso. Bem, temos uma outra forma de categorizar os profetas, como, por exemplo, escritores não canônicos, ou seja, escritores que não escreveram livros que entraram na Bíblia, né? Mas deixaram escritos, como, por exemplo, Jazar, Samuel, Natã, Gade, Semaías, Azarias, Aías, Jeú e Ido. Profetisas, como Miriam, Débora
Ulda e a esposa de Isaías, que é representada aqui como o profeta Isaías, né, pela inteligência artificial. Segundo Isaías 8, verso 3, ela também foi profetisa. Ela também profetizou. Podemos também entender, irmãos, que profetas são chamados em momentos de crises profundas, né? Então, sempre que há uma crise, sempre que há um momento muito sensível ali para o povo de Deus, profetas são chamados. Então, no início da monarquia, Natã e Gade. No auge da apostasia do reino de Israel, reino do norte, Elias e Eliseu. Antes da queda do reino do norte, Oséias e Amós, clamando ali ao povo para que se arrependesse. Antes da destruição de Jerusalém, Jerusalém foi destruída ali entre os anos 587 e 586 a.C., temos Abacuque e Jeremias. E aqui temos uma ilustração do profeta Jeremias quando foi lançado numa cisterna, né, que não tinha água, só tinha lama lá no fundo. Um profeta que sofreu muito, como a maioria desses profetas foram perseguidos, foram discriminados, e, enfim. Durante o exílio, Ezequiel e Daniel, que pregaram ao povo, após o retorno dos exilados, Ageu e Zacarias. Então, temos essa forma também de categorizar aqui os profetas. Quando há crises profundas ali no reino de Deus, então Deus levanta lá seus homens, seus profetas. Em momentos cruciais também foram levantados profetas. Por exemplo, antes do dilúvio, Noé, como ponto de partida para um novo ministério a todas as nações, Abraão, por meio dele seriam benditas, né, todas as nações da terra. O êxodo do Egito, Moisés, homem a quem Deus confiou ali as tábuas da lei, né? Na entrada da terra prometida, Josué. No início da monarquia, quando o povo então vira as costas para Deus, né? Rejeita ali o governo de Deus e pede um rei. Então Deus manda, temos ali Samuel, né, para preparar ali essa nova fase do povo de Deus. Antes da queda de Samaria, Oséias e Amós. Antes e durante o cativeiro babilônico, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Gisele, está me ouvindo? Abriu o microfone aí. Estou. Essa ilustração aqui, desses profetas que nós estamos mencionando aqui, qual é a história aqui? Samuel e Daniel? Não, eu nem me lembro se a esposa de Samuel é mencionada na Bíblia, viu? Eu acho que nem é mencionado. Os filhos, sim, né? Mas a esposa acho que nem é mencionada. E Daniel também não teve mulher, né? Pelo menos não é mencionada na Bíblia. Oséias. Lembra lá da história dramática de Oséias? Os profetas às vezes viviam dramas reais, né? Sim. E ele foi chamado a tomar uma mulher prostituída, né? E a mulher o abandonava, ele ia atrás e resgatava a mulher mais uma vez, né? Então, o drama aí de Oséias. Bem, fechando então essa categorização, nós temos aí, olha, antes da primeira vinda de Jesus, João Batista, foi um profeta de Deus, e ao final das 70 semanas, Estevão. Estevão, que foi apedrejado lá no ano 34, encerrando as 70 semanas. Muito bem, olha, ao contrário da função sacerdotal ou da função de rei, a função profética não era hereditária, certo? Para ser profeta dependia de um chamado de Deus. E Deus chamava homens, mulheres, pessoas assim da elite, da sociedade, como foi o caso de Isaías, né? Ou um simples boiadeiro, como foi o caso de Amós. O chamado dependia então
de Deus, exclusivamente de Deus. Temos alguns chamados dramáticos, né, de profetas, como Moisés, que já vivia 40 anos isolado no deserto e teve que voltar à corte do Egito. Samuel, que é representado aqui nessa ilustração, Isaías, Jeremias e Ezequiel, que receberam assim chamados bem dramáticos. O profeta do Antigo Testamento era um porta-voz de Deus, alguém que transmitia mensagens, né, que fazia discursos em nome de Deus. Os profetas se envolviam na missão de Deus, chegando a encenar suas mensagens. Caso de Osés, que eu acabei de mencionar, Isaías, Miqueias e Ezequiel. Sabe que Ezequiel teve que passar por 12 momentos assim, 12 atos proféticos ao longo do livro de Ezequiel. E um deles é representado aqui nessa ilustração. Ele teve que cortar todo o cabelo dele, a barba, dividiu lá, pesou, né? Dividiu em três partes ali, né? Mensagens ali para o povo de Israel, né? Devido ali à sua condição, no caso ali, falando mais especificamente, povo de Judá, né? O reino de Judá, o reino do sul, que era o que existia naquele momento. O reino do norte já havia sido destruído, e Ezequiel ali representando, então, mensagens dramáticas assim que Deus mandava para ele. Alguns profetas tiveram uma estatura especial, né? O caso de Samuel, Elias. E vocês podem notar, assim, nos momentos de crise mais profunda, apostasia mais profunda, maior, mais poderoso era o ministério do profeta, como o caso de Elias durante ali a apostasia do reinado de Acabe, né? Lá no Reino do Norte. Então, realmente foram ministérios marcantes. O profeta é um proclamador da palavra divina. Então, expressões como assim diz o Senhor, a mim me veio a palavra do Senhor, e etc., né? Várias expressões assim são comuns nos escritos desses profetas, né? Ele proclama a palavra divina. A proclamação da palavra de Deus, então, direciona o dom profético. E é por meio do conteúdo, principalmente, dessa mensagem profética, que podemos avaliar a ortodoxia e a autenticidade dessas mensagens. Então, de acordo lá com Isaías 8, 19, 20, o profeta precisa falar de acordo com a lei e ao testemunho. Ele não pode se opor, ele não pode contradizer a revelação anterior. A revelação de um profeta precisa ser coerente com aquilo que Deus já revelou, com os princípios que já são estabelecidos, que já estão expressos ali na palavra de Deus. A transcendência de Deus impedia que os seus profetas manipulassem ou adulterassem ou alterassem, enfim, a sua mensagem. É o caso de Balaão, que é representado aqui na mula, né? Ele é um profeta que se corrompeu, a gente vai voltar a falar dele. Mas ele não conseguiu, ele não teve a capacidade de mandar uma outra mensagem que não a mensagem divina. Então, a mensagem de Deus era para abençoar o povo de Israel. E por mais que ele fosse subornado, por um rei inimigo de Israel a amaldiçoar o povo de Israel, ele só abençoou, certo? Então, o peso da transcendência, né, de Deus. O profeta do Antigo Testamento apresenta a imagem correta de Deus. O principal papel dos profetas é restaurar a verdadeira compreensão sobre Deus. Deus é um Deus de amor, verdade, justiça e liberdade. Satanás trabalha desde o início do conflito, do grande conflito entre o bem e o mal, para apresentar Deus de uma forma inversa, certo? Então ele quer apresentar o Deus como um Deus de ira, um Deus de ódio, um Deus mentiroso, um Deus injusto e um Deus que escraviza as pessoas, obrigando então as pessoas a guardarem uma lei que ninguém consegue cumprir. É assim que Satanás retrata a Deus, e os profetas são chamados para
apresentar a verdadeira face de Deus, o caráter de Deus, como ele é, né? O profeta tem uma mensagem dupla, uma mensagem de juízo e salvação. Então, se o profeta às vezes tem mensagens duras, né, chamando o povo à reforma, proclamando o juízo de Deus, lembra-se de Jonas, né, pregando em Nínive, né, até 3 dias e Nínive será subvertida, enfim. O profeta também traz a mensagem de salvação. E às vezes ele fala do dia do Senhor, que é o que nós encontramos em Joel, em Amós, em Sofonias, né? Vocês se lembram como Amós falava do dia do Senhor? O povo estava lá em pecado, estava na apostasia, mas continuava achando que o Senhor estava com aquele povo, porque afinal era o povo escolhido, Deus não abandonaria, né? O povo da aliança. Então Amós lembra o seguinte: vocês estão achando que o dia do Senhor vai ser um dia maravilhoso, um dia lindo? Não. O dia do Senhor é como se um homem fugisse de um leão e se encontrasse com um urso, certo? O dia do Senhor vai ser um dia terrível. Os verdadeiros profetas sempre desmascararam o sistema de adoração falsa, né? Sempre estiveram à frente de reformas, né? Levando o povo ali a abandonar os ídolos, a destruir os ídolos, tá certo? Esse é o papel, do profeta. Bem, o profeta do Antigo Testamento também, e de forma muito especial, é o intérprete da história. O profeta raramente prediz o futuro, já perceberam isso? Ao contrário do imaginário popular, né, que o profeta é alguém que está ali predizendo o futuro, e as pessoas querem muitas vezes esse tipo de profeta que fica satisfazendo a curiosidade das pessoas em relação ao futuro, enfim. O profeta de Deus raramente prediz o futuro. Nós temos algumas exceções, como por exemplo Daniel, né, que tem ali muitas profecias relacionadas ao futuro, mas os demais profetas raramente prediziam o futuro. Eles são muito mais orientadores do povo de Deus do que prognosticadores, né? Alguém que dá prognósticos, alguém que fica fazendo ali previsões para o futuro. Na divisão canônica hebraica, vocês sabem que a divisão ali dos livros, a disposição dos livros na Bíblia hebraica é diferente da Bíblia cristã, né? Então nós temos naquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, os judeus chamam de Tanakh, é a Bíblia deles, né? Uma vez que eles não aceitaram Jesus como Messias, eles não têm o Novo Testamento. E eles têm então é, a Torá, os 5 primeiros livros, tem os escritos e, por fim, tem os profetas e os escritos. Então vejam bem, é diferente. Nós temos, na nossa organização, né, dos livros, temos os 5 primeiros livros, que foram escritos por Moisés, o Pentateuco, né, de Gênesis a Deuteronômio. Temos os livros históricos, os escritos, né? E, por fim, os profetas. Eles não, tem os profetas e depois os escritos. Por quê? O profeta é um intérprete da história, na perspectiva divina, certo? Os profetas, então, são homens de 3 tempos. Eles interpretam o passado, a história, para fortalecer o povo no presente, para que eles tenham, então, um futuro melhor, um futuro, de bênçãos, né? Um futuro de salvação. O profeta do Antigo Testamento é uma pessoa de compreensão especial. Eles são chamados também de videntes, né? Essa expressão aparece no Antigo Testamento, que não significa que eles soubessem de tudo. Os profetas tinham que estudar os livros inspirados, né, que estavam disponíveis para a sua época. Eles precisavam estudar, precisavam se aplicar aos estudos, aprender idiomas, enfim. Não era revelado tudo a eles, né? Assim, vamos dizer, de mão beijada, né? Eles tinham que fazer a parte deles também. Recebiam uma visão especial de Deus sobre o futuro, né? Os falsos profetas
não tinham e não têm essa capacidade de entender o futuro, né? A gente fica sabendo aí de supostos videntes aí que não são de Deus na nossa época, e a gente sabe quantas vezes eles erraram. Aí quando tem algum ali que faz ali alguma profecia meio genérica, meio em aberto, assim, e a coisa mais ou menos se encaixa com algum fato, né? A gente se esquece que eles fizeram 500 mil outras previsões que deram errado, e teve uma ali que acabou se encaixando e as pessoas se apegam só àquela que deu certo, vamos dizer assim. Os profetas anunciam juízos sobre as nações, né? Porque Deus é um Deus de todos os povos. Nós podemos ver isso em Isaías, vemos no livro de Amós, em vários outros livros, o próprio livro de Daniel, né? Outros povos, outras nações ali estão envolvidas, tá certo? O profeta do Antigo Testamento é um homem de Deus, né? Um Is Elohim, um homem de Deus, a expressão que aparece 76 vezes no Antigo Testamento. Ele tem uma relação especial com Deus, é um homem de vida piedosa, um homem santo. E aqui nós temos, por exemplo, Eliseu, né? Naquele milagre em que o machado ali acaba flutuando nas águas. Então, o profeta é um homem de Deus, é um homem de espírito também. O ofício profético é um ministério movido pelo Espírito Santo. Nós temos isso lá em Isaías. A palavra do profeta é a prova definitiva da veracidade, né? Se é um profeta de Deus ou não. Em alguns casos, aparecem elementos físicos exteriores durante a visão. O profeta perde as forças, ele fica sem respirar, né? Então, são manifestações físicas ali de que o profeta está sendo usado, ele está sendo controlado ali pelo Espírito Santo durante aquela visão. E em alguns profetas posteriores, né, aos profetas aqui do Antigo Testamento, como a própria Ellen White, essas manifestações também apareceram, certo? O profeta é um servo da aliança, né? Nós temos algumas alianças bíblicas aí, como por exemplo o Decálogo, Deuteronômio, Josué 24, né? Deus é um Deus de aliança, Deus estabelece aliança com o seu povo. As alianças bíblicas têm ali uma estrutura, né? Um preâmbulo, tem ali as suas várias partes ali, os seus componentes. A tarefa do profeta é lembrar o povo sobre a sua relação de aliança com o Senhor, né? A história da redenção é uma história de Deus indo em direção ao pecador. O pecador sempre se afastando da aliança e Deus, então, chamando o povo de volta à aliança, restaurar a aliança com Deus, né? Vocês se lembram de Abraão, né? Quando, então, Deus firma aliança com ele, Deus chama Abraão para fora da tenda, né? Para que ele olhe as estrelas e fala para ele contar as estrelas. Assim seria a descendência de Abraão. É um momento lindo da Bíblia, né? Ah, profeta, às vezes, usa uma linguagem forte, né? Ali as maldições relacionadas à quebra da aliança, isso também faz parte. O profeta é um mediador e um intercessor. O ministério de intercessão e mediação é um componente forte ali do trabalho do profeta. O profeta é alguém que ama o povo, é alguém que intercede pelo povo. A gente vê isso na história ali de Moisés, né? Vimos ali em Abraão, Moisés. Moisés chegou a se oferecer para ter o nome dele riscado do livro da vida, né? Caso Deus quisesse rejeitar o povo, né? Então veja como ele amava o povo, né? Samuel que orava, que intercedia pelo povo, certo? Samuel em algum momento chega a falar, ó, longe de mim pecar contra vós, né? Pecar não intercedendo, não orando por vós, né? Olha, Jeremias, Ezequiel e Zacarias eram da família sacerdotal que os aproximava ainda mais desse trabalho aí de mediadores, de intercessores. Nós sabemos que hoje não temos mais intercessores, né? Cristo morreu por nós e nós temos acesso ao trono do Pai. Mas no Antigo Testamento os intercessores eram necessários, né? Os sacerdotes, os profetas ocupavam aí essa função, ok?
Olha, vendo essa ilustração aqui, vocês se lembram de um profeta aí que confrontou a elite, a nobreza da sua época? Se quiserem, podem mencionar aí no chat, hein? Quem está aí na sala Zoom pode mencionar. Se alguém que está acompanhando pelo YouTube conseguiu inferir, né, pode também responder lá nos comentários. O profeta é um avivalista e um reformador. Os profetas chamavam o povo ao arrependimento. É uma mensagem constante, esse chamado ao arrependimento. Eles eram reformadores sociais e condenavam qualquer forma de orgulho, corrupção, engano, injustiça. Eu me lembrei do profeta Amós, tá? Quando eu fui gerar essa imagem, então dando aí a resposta. Amós, Isaías também, Miqueias, enfim, confrontavam ali a elite da sua época. Amós chegou a chamar as mulheres de vacas de Bazã, né? Vós, vacas de Bazã, vocês que estão oprimindo os pobres, que estão ali enganando as pessoas ali com balanças falsas, oprimindo as viúvas, né? Então Amós confronta essas pessoas ali com toda a autoridade que vem de Deus. O profeta do Antigo Testamento é um mestre da justiça, né? Então eles clamavam ali, por exemplo, pelo jejum autêntico, o verdadeiro descanso sabático e a genuína ética, né? A ética verdadeira. Não basta crer em Deus, no Deus único. O monoteísmo bíblico é o monoteísmo ético. Crer em Deus e aceitar as implicações éticas de se acreditar no Deus único, né? O profeta também tinha um papel de pastor, consolador, encorajador, né? Instruía ali o povo. Em alguns casos, até de evangelista ou missionário, né? O caso de Jonas, profeta que foi tragado lá pelo grande peixe e depois foi à cidade de Nínive evangelizá-la. Bem, agora chegamos a um ponto aqui importante, sobre a condicionalidade da voz profética. Como nós podemos entender se a mensagem do profeta é condicional? Por exemplo, a mensagem de Jonas era condicional e ele não entendeu isso, certo? Ele pregou a Nínive que Nínive seria destruída, Nínive não foi destruída porque houve arrependimento ali. Então, às vezes, o que o profeta de Deus fala não se cumpre porque a profecia é condicional, tem uma condição. Se ou quando, se essas expressões aparecem na profecia, então ela é condicional. Por exemplo, Deuteronômio 28:1 fala da aliança. Se o povo ouvisse diligentemente a voz do Senhor, enfim, então ele seria, o povo de Israel seria exaltado acima de todas as nações da terra. Mas tem uma condicionante: se o povo deixou de ouvir a voz de Deus, rejeitou o Deus da aliança, rejeitou o Messias e perdeu essa condição de povo especial, né? Segundo princípio, sempre que se espera uma reação humana à mensagem profética ou à profecia, como foi no caso de Nínive. Do rei até as pessoas mais humildes, elas se humilharam, né? Se prostraram, se arrependeram, clamaram a Deus, e Deus poupou aquela grande cidade. Certo? Temos outros exemplos aí, Isaías, em Jeremias, dessa condicionalidade. Agora, e as profecias apocalípticas, ao contrário aqui dessas profecias clássicas? Elas são condicionais? Por exemplo, a volta de Jesus é algo condicional? Não. São profecias incondicionais. Jesus vai voltar. Agora, percebam bem, mesmo as profecias apocalípticas, em alguns casos, as datas delas, os momentos em que elas se cumprem ou deveriam se cumprir, podem ser condicionais. Nós que conhecemos a história sabemos que Jesus poderia ter voltado lá no final do século XIX, né? Lembre-se da Conferência de Minneapolis, tudo que aconteceu por lá. Enfim, não é assunto agora para esse momento. Terceiro princípio: se o profeta que a profere ou um profeta posterior explicar que a profecia anterior era condicional. Também temos esse caso. Por exemplo, Nabucodonosor. A profecia disse que ele conquistaria Tiro,
né? Ele cercou Tiro, mas não chegou a conquistar Tiro completamente. E aí vem a explicação depois no livro de Ezequiel. O que que aconteceria? Deus daria o Egito, né, ao rei Nabucodonosor e não Tiro. Ok? O quarto princípio, quando a profecia é proferida no contexto de uma aliança. Por exemplo, o livro de Ezequiel, os últimos capítulos de Ezequiel têm ali uma descrição maravilhosa do templo. Esse templo nunca chegou a ser construído com essas características. Jerusalém nunca foi restaurada nesses termos aqui. Por quê? Porque o povo não foi fiel à aliança. Simples assim. O povo de Israel não foi fiel à sua aliança, rejeitou o Messias, enfim. Não teve então essa glória, essa grandeza toda descrita ali nos últimos capítulos do livro de Ezequiel. E para a gente caminhar para o fim do nosso estudo, será que o profeta do Antigo Testamento podia errar, por exemplo, na vida pessoal? Creio que todos que estão vendo aqui essa imagem já entenderam, né? Que profeta é esse daqui, qual o erro que ele cometeu. O caso de Moisés, né, que errou ali ferindo a rocha. Nós temos Abraão, né, que mentiu algumas vezes, dizendo que Sara não era esposa dele. Balaão, né, que é um caso clássico aqui de profeta que errou na vida pessoal, ele se apostatou completamente, né? E temos Davi também, com Batseba e Urias ali, né, que ele mandou matar, enfim. Agora, o profeta, importante lembrar que ele não permanece no erro, né? Ele se arrepende. O profeta podia errar no aconselhamento pessoal, e quando isso acontecer, ele não usava a fórmula assim diz o Senhor me revelou, né? Caso de Natan, que por conta própria foi lá e disse a Davi que ele iria construir o templo, e depois teve que ir lá desdizer, né, o que ele havia colocado ali para Davi. O profeta podia errar na gramática, na ortografia, e por isso Jeremias contava com a ajuda de Baruque, né, uma espécie ali de revisor dos textos dele. O profeta tem suas limitações, e não há nenhum problema ele contar ali com um secretário, com um revisor. Ellen White tinha secretárias, né? E Jeremias também, que ninguém questiona que foi um poderoso homem de Deus. Nas citações de memória, nós temos aqui alguns exemplos do Novo Testamento já, né? O caso de Marcos, Mateus, algumas citações ali. Em detalhes históricos, por exemplo, números, né, de carros ali, sírios, em 2 Samuel ou 1 Crônicas. É, os cavalos de Salomão, né, 40 mil ou 4 mil. Esse tipo de erro aqui pode ser perfeitamente o erro de um copista, né, um escriba ali que foi copiar e às vezes no hebraico uma letrinha, né, muda todo o sentido. É possível. Joaquim, né, teria 18 anos ou 8 anos quando subiu ao trono. Temos esses casos aí. Agora, em relação a prever o futuro, o profeta de Deus pode errar? Não, não pode errar. Tem uns casos de profecias condicionais, mas aquelas que não são condicionais, ele não pode errar. Essa é uma característica de um profeta de Deus. Se ele profetizar paz, tem que acontecer paz. Temos um embate ali entre Jeremias e o falso profeta Ananias. O que acontece? O povo de Judá havia se apostatado, então Deus já havia determinado que a Babilônia iria conquistar Judá. Agora, o povo estava relutando se submeter à Babilônia. O povo queria ali se revoltar. O rei Zedequias queria fazer uma revolta e Ananias estava apoiando isso, falando que ele deveria recorrer ao Egito, e Jeremias transmitindo a mensagem de Deus falando que não, que isso iria acarretar na ruína, na destruição de Jerusalém. Quem que Zedequias ouviu? Foi ouvir o falso profeta Ananias, se rebelou contra a Babilônia veio pela terceira vez, né, e destruiu Jerusalém, destruiu o templo. O rei Zedequias viu os filhos sendo assassinados na frente dele e a seguir teve os olhos arrancados ali, foi cegado e foi mandado para uma prisão lá na Babilônia. Então, olha quanta tragédia devido a se rejeitar o verdadeiro profeta. Então, aquilo que Jeremias profetizou se cumpriu, não era uma profecia condicional. O povo desobedeceu, ele iria colher os frutos da desobediência. Em questões doutrinárias, o profeta pode errar?
Não, jamais, né? Os profetas de Deus não erram em questões que determinam a doutrina e a prática, a salvação das pessoas. Não pode errar. Não pode induzir as pessoas ao erro nesses casos aqui. Aí temos alguns pontos, né, que podem gerar estranheza, né? A gente sabe que Neemias, vale a pena ler essa passagem aqui, não dá tempo, né? Ele espancou alguns homens, né? Ele arrancou os cabelos de homens que estavam ali em desobediência. Um homem de Deus, ele não age assim. Agora, aquilo ali não é prescritivo, é apenas descritivo. Às vezes a Bíblia apenas descreve o que algumas pessoas fizeram. Não quer dizer que foi algo correto, certo? Concluindo, irmãos, o profeta teve um papel multifacetado, múltiplas funções. A missão do profeta era muito ampla, né? Os profetas simbolizam a voz de Deus para o povo. O conteúdo de sua mensagem sempre foi o mais importante, né? O que importa é realmente a mensagem do profeta, né? Chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a restaurar a aliança com Deus, consolando o povo, orientando, instruindo, enfim, uma missão realmente muito ampla. Em alguns casos, profetas de Deus usaram fontes tanto canônicas quanto extracanônicas, fontes inspiradas ou não, né? Quando nós vamos lá a Crônicas, a Reis, esses livros aí fazem várias referências a outras obras, né? Josué fez referência ao livro dos Justos, né? Um livro que não está na Bíblia. Temos várias fontes aí que são citadas. Então, o profeta pode ser guiado pelo Espírito Santo a recolher informações em outras fontes, em outras obras, sem nenhum problema, tá certo? Ele não deixa de ser um profeta verdadeiro por causa disso. Sobre essa ilustração aqui, não sei quantos sabem, isso aqui não foi relatado na Bíblia, mas segundo algumas tradições, inclusive que estão no Talmud, o profeta Isaías, quando era já bem velhinho, né, devia ter ali já mais dos seus, deveria ter ultrapassado até os 90 anos. Ele foi perseguido por Manassés, um rei perverso, dos piores que passaram ali pelo povo de Deus, que depois se arrependeu no final da vida dele, mas ele teria perseguido o profeta Isaías. Isaías teria se refugiado na fenda ali de um cedro, e ele mandou então que o cedro, que essa árvore fosse serrada, né? Que Isaías fosse ali serrado ao meio. Depois lá o autor de Hebreus faz referência lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, a homens de Deus que foram cerrados ao meio. Então esse pode ter sido ali o destino de Isaías, tá bom? Que possamos estudar as mensagens proféticas do Antigo Testamento. Às vezes as pessoas têm dificuldades com Apocalipse, não entendem direito Apocalipse ou Daniel, porque não conhecem devidamente as profecias do Antigo Testamento. Jeremias, Isaías, Ezequiel. Então, que possamos firmar o compromisso com Deus de estudar as mensagens proféticas do Antigo Testamento. Que possamos aceitar o nosso chamado profético também, em certo sentido, né? Como o terceiro Elias. Temos um estudo aqui no canal sobre isso. E pela graça de Deus, possamos assim cumprir a missão de proclamar ao mundo o plano da salvação, a última verdade presente. Que Deus então nos abençoe. Desejar uma feliz semana a todos, um bom restante de sábado. Mais uma vez, esse daqui é o livro Quando Deus Fala. Recomendo então a todos, vamos ao longo de 20 encontros estudar os temas aqui desse livro. Grande abraço, fiquem com Deus.